Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. Café, Amor e Especiarias. Capítulo 6. Para onde está indo tão tarde? A avó de Logan o havia pegado tentando sair de fininho. Estou indo para a cidade, devo voltar só de manhã, disse ele. De manhã? A avó ergueu as sobrancelhas, até a linha do cabelo branco e encaracolado. E o que vai te manter na cidade até de manhã? Já sei. Uma amiga nova? Ou amigo? Você sabe que não importa para mim, desde que seja feliz, querido. Ela abriu um sorriso enquanto dava um tapinha no braço do neto e passava por ele em direção à cozinha. Teria sido mais fácil confessar que ele ia se encontrar com alguém na cidade, em vez de explicar que ia ficar de tocaia à espera de um fantasma com a nova dona do café PS. Inclusive, Logan havia se esforçado o fim de semana inteiro para não pensar nela, uma tarefa que se mostrava bem difícil. Ele tinha ido à cafeteria no sábado e no domingo, feliz por ter de volta sua dose habitual de café. A visita não teve nenhum outro propósito, como dar uma espiada em Jane atrás do balcão, abrindo um sorriso enorme para cada cliente enquanto registrava os pedidos. Ele nem notou o fato de que ela parecia totalmente à vontade, mesmo quando todos os moradores da cidade queriam ouvir sua história de vida todinha e se inteirar do plano de negócios atual para o estabelecimento. Também não percebeu que, pelo visto, todos os suéteres de outono dela abraçavam suas curvas de um jeito que deixava qualquer um desorientado. Ele era apenas um homem que gostava de café. A reabertura tinha atraído muitos clientes, como era esperado, e assim Jane não foi capaz de trocar mais de uma ou duas palavras com ele nos 2 dias, mas conseguiu dizer que estava dormindo muito melhor com os protetores de ouvido, o que era bom, porque quanto mais cedo ela voltasse a dormir à noite, mais cedo ele estaria livre da responsabilidade de ajudá-la. E é claro, isso era o que ele mais queria. Quer jantar antes de ir? Tem um pouco de ensopado na panela elétrica? Perguntou a avó. E Logan a esperou virar de costas para fazer uma careta. Ele amava a avó, mas a comida dela era horrível. A panela elétrica era responsável por arruinar qualquer ingrediente que algum dia nutriu sonhos de virar comida boa. Não, obrigada, já comi. Ela o analisou enquanto se servia de uma tigela de ensopado. Seu moletom lilás tinha um lobo na frente uivando para a lua e a calça esportiva fluorescente era um indício de que tinha ido à aula de aeróbica naquele dia. Logan reprimiu um sorriso. A avó tinha mais energia do que a maioria das pessoas de 30 anos que ele conhecia. E aí, vai me contar o que vai fazer hoje ou não conta mais nada para sua avó? Ela tomou uma colherada de ensopado e fez uma careta, devolvendo a colher à tigela. Acho que essa receita deu meio errado. Logan conteve uma risada enquanto a avó pegava um pote de sorvete no freezer. Não tenho muito o que contar, disse ele, e se apoiou no batente da porta da cozinha, fazendo a madeira ranger. A velha casa da fazenda tinha quase 150 anos. Não havia muitas partes dela que não gemessem e rangessem, que nem as juntas de um idoso. Ele gostava disso, havia história naquela casa. Ela estava desgastada como uma calça jeans antiga perfeita. Você sabe que eu sou uma avó legal. Noitada sem compromisso, amizade colorida, ficar com garotas no bar, nada disso me choca. Ela tomou uma grande colherada de sorvete e sorriu. Ah, muito melhor. Logan entrou na cozinha e deu um beijo no rosto dela. Eu sei, a senhora é muito legal. É só uma coisa que Pete me obrigou a fazer. Aquele homem é um doido varrido. Logan deu risada. É mesmo. Vejo a senhora de manhã. Respondeu e se virou para ir embora. O sol já tinha se posto e ele havia prometido a Jane que estaria lá às 8. Bom, eu sempre estarei aqui se precisar conversar, minha tortinha de Loganberry. Nunca soube de onde Loganberry havia saído, mas a avó o chamava assim desde que ele se entendia por gente. A essa altura da vida, ela era a única mãe de quem ele se lembrava. A mãe biológica foi lentamente desaparecendo de suas lembranças. Agora tudo o que ele tinha eram fragmentos, um trecho de uma música que ela cantava, seu perfume de rosas, mas a avó sempre esteve ali. Ele se inclinou e abraçou, dando um beijo no topo de sua cabeça. Se acontecer algo que vale a pena, você será a primeira a saber. Ela sorriu. É tudo o que eu peço. Assim que saiu, Logan foi recebido pelas únicas fêmeas que de fato conseguia entender. O pequeno bando de galinhas sedosas era seu grande orgulho. Enquanto ia até sua caminhonete, ele jogou para elas um pouco de milho que havia sobrado do jantar, se deleitando com os cacarejos e arrulhos
contentes. Com as galinhas ele sabia lidar. Galinhas faziam sentido. Não fingiam que te amavam até você as pedir em casamento na frente de toda a cidade debaixo da árvore de Natal iluminada, então de repente mudavam de ideia. Logan sentiu o corpo gelar com a lembrança, depois esquentar. O problema não foi apenas a devastação de perder Lucy e a total confusão diante da resposta dela, mas também a humilhação de passar por aquilo na frente de todas as pessoas que conhecia desde sempre. E os olhares de pena que recebeu de todo mundo depois. Já era bem ruim ter crescido com um órfão da cerdade. Acrescentar homem triste e solitário ao seu currículo foi um verdadeiro chute nas bolas. Quase um ano havia se passado desde então, e ele ainda não tinha superado, quer dizer, Lucy. Ele já tinha superado. Os dois nunca fizeram sentido juntos mesmos. Eles se conheceram quando ela estava em uma espécie de fim de semana das garotas com as amigas. Ela chamou sua atenção no pub do Mac, o que não era difícil, pois era a mulher mais bonita do lugar e a única que ele não conhecia desde criança. O fim de semana das garotas de Lucy se transformou em um fim de semana quente e agitado entre os dois, e Logan pensou que acabaria por aí. Mas ela continuou voltando para visitá-lo, e ele tirou umas férias da fazenda para encontrá-la em Boston. Por um tempo, pensou que talvez pudesse dar certo. Mas no final, Lucy queria que Logan fosse alguém que ele não era. Ela achava Dream Harbor divertida para passar umas mini-férias, mas não era um lugar onde tinha vontade de ficar. Não gostava daquele estilo de vida e odiava a fazenda. Achava fedorenta demais, lamacenta demais, velha demais. Ele deveria ter previsto aquela resposta tão óbvia, mas ela havia falado que o amava, e o idiota tinha acreditado. Sabia que um pedido discreto não era a abordagem mais adequada para ela. Lucy gostava de tudo o que era extravagante e ousado, exagerado e chamativo. Tudo o que Logan não era. Outro sinal de alerta gigante que ignorou de propósito até que fosse tarde demais. Então, lá foi ele, para frente da árvore gigante, no meio da praça, na noite mais importante da cidade. Ele havia planejado tudo com o prefeito Kelly. Logo após a contagem regressiva, Logan iria se ajoelhar na frente de todos e faria o pedido. A lembrança passou pela sua mente em câmera lenta, como um filme de terror. Ele com o joelho no chão, o anel sendo revelado diante dela, a multidão inteira mergulhando em um silêncio terrível. Ele deveria ter percebido o olhar alarmado no rosto de Lucy. Não era a expressão de uma mulher prestes a dizer sim. Era de uma mulher pronta para fugir. E foi exatamente o que fez. Ele mal teve tempo de dizer quer casar comigo. Logo ela já estava balançando a cabeça e saindo correndo da praça. E Logan ficou ali, encarando a multidão perplexa. Na manhã seguinte, Lucy pegou o primeiro trem para Back Bay. Logan sentiu o estômago se revirar ao se lembrar de tudo. Ótimo, pensou. É bom manter esse sentimento. A mesmíssima situação repetiria caso se envolvesse com Jane. A cidade inteira já estava obcecada pela presença dela. Primeiro, porque era nova na vizinhança. Segundo, porque fazia o café que servia de combustível para todo mundo. O terceiro, porque era linda como um raio de sol. Não, para com isso. Aquele era exatamente o tipo de bobagem que não o deixaria ver a realidade da última vez. Jane havia acabado de chegar, sem mencionar que não tinha experiência nenhuma em administrar um pequeno negócio e estava acostumada à vida em Boston. Logan não podia se envolver com alguém que já estivesse com um pé na rua. De novo. Chega de namorar gente com um grande potencial de ir embora a qualquer segundo. Chega de namorar sob os olhares curiosos da cidade. Eram duas regras simples e fáceis de lembrar. Até um homem com um histórico de decisões horríveis em relação a mulheres era capaz de segui-las. Ele parou em frente à velha cerca que mantinha Harry Styles, sua alpaca resgatada, longe da entrada do carro. Ao menos, esse era o objetivo. Logan sempre encontrava o animal peludo em todos os lugares, onde não deveria estar, inclusive com a cabeça na janela da cozinha, mastigando a tela. Ele fez carinho na cabeça de Harry e o bicho balançou as orelhas em agradecimento. Graças à avó, quem havia escolhido o nome do animal fora o grupo de escoteiras que havia passado para entregar alguns cookies que ela encomendara. Mas Logan tinha que admitir, combinava com ele. A alpaca era confiante, tinha todo o jeito de quem era capaz de lotar estádios e ter milhares de fãs gritando seu nome se quisesse. Mas preferia estar ali, mastigando grama. Logan o acariciou um pouco mais, deixando suas velhas lembranças irem embora antes de partir rumo à casa de Jane. Era uma noite fria, embora fosse apenas o início de outubro, e o vento fazia as folhas secas farfalharem pelos campos. A lua estava cheia e brilhante no céu, com uma ou outra nuvem perdida e encobrido de vez em quando. Uma noite tão boa quanto qualquer outra,
para caçar fantasmas? Ele imaginava. Ele se despediu de Harry e entrou na caminhonete. Disse a si mesmo que era melhor acabar logo com aquela noite absurda, ainda que seu estômago estivesse embrulhando por conta de uma nova emoção que ele se recusava a identificar como euforia pelo fato de que logo veria Jane. Capítulo 7. Jane arrumou os petiscos pela 5ª vez desde que os havia colocado na mesa. Talvez tivesse exagerado. Havia 3 tipos de salgadinhos, tortilhas de milho, guacamole, pretzels em vários formatos, um pacote gigante de docinhos daquele que se compra para dar às crianças no Halloween, Twizzlers, que Jane odiava, mas achou que Logan pudesse gostar, cookies fresquinhos da confeitaria Jane e uma pizza, ainda estava a caminho. Não restava dúvida, era comida demais. Ela ajeitou a avalanche de pacotes de salgadinhos mais uma vez. A única coisa que sabia sobre ficar de tocaia era que lanchinhos eram obrigatórios, certo? Parecia certo. Além disso, estava nervosa por passar a noite com Logan. Então imaginou que se mantivesse a boca cheia o tempo todo, nada muito horrível poderia acontecer. Fazia sentido, estava tudo sob controle. O pacote de Twizzlers escorregou da mesa e se espatifou no chão com um barulho. Sim, tudinho sob controle. Jane se jogou em uma das cadeiras estofadas que ficavam perto da janela saliente. Ela havia organizado os petiscos na mesinha daquele canto, imaginando que seria o local mais confortável para ficar de tocaia. O Pumpkin era cheio de mesinhas redondas e cadeiras de madeira, perfeitas para tomar uma xícara de café rapidinho, mas não ideais para passar a noite toda. Nos 3 dias anteriores, aquelas mesas tinham estado todas ocupadas por moradores da cidade desde a hora que o lugar abria até a hora de fechar. Foi um fim de semana caótico, movimentado e animador. O Pumpkin funcionava com uma máquina toda direitinha. Então, Jane podia passar bastante tempo cumprimentando as pessoas e conversando com elas. Estava até começando a memorizar alguns dos pedidos frequentes. Ver um cliente pedir o de sempre, por favor, e saber o que ele queria, dava a Jane a sensação de ter alcançado o auge da competência, como a dona de um café. Todos haviam sido muito acolhedores, compartilharam histórias da tia Dot e fizeram 1 milhão de perguntas sobre Jane. Ela quase sentiu que ali era seu lugar, ou que podia vir a ser algum dia, quem sabe. A melhor parte do fim de semana de inauguração foi que, por estar exausta, ela se jogava na cama no fim do dia e, com a ajuda dos protetores de ouvido de Logan e uma fechadura novinha que a mantinha sã e salva, dormia como um bebê. Não como aqueles bebês que ficam acordando de hora em hora, mas como um bebê que dorme incrivelmente bem. Ela olhou de novo para a montanha de petiscos. Deveria ter cancelado aquela tocaia ridícula. Estava prestes a fazer isso, e até teria cancelado mesmo, se não tivesse descido as escadas naquela manhã radiante após uma noite inteira de sono e ouvindo o som outra vez, alguma coisa arranhando a porta dos fundos. Quando Norma entrou alguns minutos depois para ajudá-la a abrir o café, no entanto, disse que não tinha visto nadinha lá atrás. Também não ajudou em nada quando o bom e velho Norman lhe contou a história daquele prédio e da família que havia morrido ali. Disse que tiveram escarlatina, ou talvez febre amarela, enfim, algum tipo de doença colorida levou embora a família inteira. Ao que tudo indica, tia Dot tinha entrado em harmonia com eles ao longo dos anos, mas Norman achava que a família não estava muito feliz com a mudança de dona. Jane pegou um cookie e olhou para o relógio de novo. Eram 15 para as 8. Logan devia estar chegando. Ele parecia ser o tipo que chegava na hora combinada, porque valorizava o tempo dos outros. O tipo atencioso o suficiente para trazer protetores de ouvido quando você não consegue dormir. Bonito o suficiente para parar o trânsito. Coisa assim. Por que ele não podia sair com ele? Por que ela não podia sair com ele? Assim, primeiro tinham que colocar a vida em ordem. Descobrir como viver naquela cidadezinha estranha e se transformar na dona de café exemplar, calma e tranquila. Talvez um pouquinho excêntrica. O tipo de pessoa que pinta animais de fazenda roxos no tempo livre. Uma pessoa como a tia Dot. Um espírito livre que apenas vive seu sonho, sempre em busca da felicidade e coisas do tipo. Depois disso, poderia sair com o fazendeiro, talvez, se as amigas dele deixassem. Uma batida firme na porta dos fundos o despertou do devaneio. Não era o arranhão assustador de um fantasma morto há gerações, mas a batida sólida do homem sólido que esperava do outro lado. Jane se levantou, correu pelo café até a porta dos fundos e abriu sua fechadura, nova e reluzente. Desculpa, estou atrasado. Jane olhou para o relógio. Eram 8h02. Ela reprimiu um sorriso. Sem problemas. Entra. Logan assentiu e a seguiu até o cantinho escolhido.
Achei que poderíamos ficar aqui, já que é mais confortável, mas agora me dei conta de que geralmente ouço barulhos vindo lá atrás, então talvez devêssemos ir para os fundos. Nunca fiquei de tocaia antes, então. Jane parou de devagar, olhou para Logan e o pegou encarando a montanha de petiscos. Ah, e achei que poderíamos sentir fome. Ela observou um sorrisinho de canto surgir no rosto dele. Verdade. Ele passou a mão na barba, ainda encarando toda aquela comida. Só não sei se alguma vez já senti tanta fome assim. Jane teria ficado envergonhada se não tivesse visto o sorrisinho de canto se transformar em um sorriso de verdade. Ela o fizera sorrir. Sorriu para ele de volta. Bem, temos a noite toda pela frente. Não fico acordada a noite inteira desde as festas do pijama no ensino fundamental. E sempre tínhamos muita coisa para beliscar. Claro, disse ele, ainda com aquele olhar divertido, enquanto rasgava o pacote de Twizzlers e tirava um de dentro. Ahá, ela sabia. Quando foi a última vez que você ouviu os barulhos? Perguntou, sentando-se na cadeira ao lado da dela, indo direto aos assuntos. Em seguida, arrancou um pedaço de Twizzlers com os dentes e mastigou. Hoje de manhã. Ela se sentou também e pegou um patate de batatinhas de sour cream e cebola. Você gosta mesmo desse negócio? Sendo bem imparcial. Esse é o pior doce que existe. Sendo bem imparcial, é? Ele analisou o alcaçuz vermelho que segurava e deu outra mordida. Fizeram estudos a respeito? Jane riu. Provavelmente. É de conhecimento geral que esse é o pior doce de todos. Logan a encarou por um minuto longo demais, e as bochechas dela esquentaram. Ele deu outra mordida. Uma mulher com convicção. Ele assentiu, como se estivesse ponderando sobre alguma coisa. Gosto disso. Jane enfiou um punhado de salgadinhos na boca para evitar dizer que gostava da camisa, do rosto e de toda a personalidade dele, apesar de mal conhecê-lo. Em vez disso, apenas concordou com a cabeça, enquanto mastigava as batatinhas crocantes. E aí, também tem convicção quanto aos fantasmas? Perguntou ele. Acha mesmo que esse é o problema aqui? Jane deu de ombros. Talvez. A meu ver, é uma teoria válida. Logan arqueou uma sobrancelha, como se dissesse, sério? Mas não expressou seus pensamentos em voz alta. Além disso, o Perfeito e todos os outros parecem ter certeza de que isso aqui é uma boa ideia. Eu e você, quer dizer, você me ajudar com essa situação. Ele bufou. Essa cidade é cheia de ótimas ideias. Ah, não era isso que Jamie temia. Ele não queria ter se envolvido naquela loucura de ficar de tocaia. Ela devia ter percebido. Depois de tê-lo enrolado durante a reunião de moradores, a cidade basicamente entrou na onda. Você não gosta daqui? De Dream Harbor, quer dizer? Questionou, evitando a pergunta que de fato queria fazer. Eu amo este lugar. É minha casa. Ah, tive a impressão de que talvez não gostasse daqui. Logan alisou a barba. Você tem irmãos, Jane? Um leve desvio do assunto, mas tudo bem. Eles ficariam ali a noite toda. Era bom manter a conversa rolando. Tenho um irmão que mora na Califórnia. Inclusive, ela havia conversado com Bennett pelo telefone 1 hora antes, enquanto tentava escolher os petiscos. Foi a má influência dele que a tinha convencido a comprar muito de tudo. Certo, então deve conhecer aquela sensação de que ninguém pode falar mal do seu irmão, exceto você. Tipo, mesmo que ele te irrite, só você pode dizer que ele é um pé no saco. Jane sorriu. Eu entendo. No 3º ano do fundamental, ela havia desconvidado 2 meninas para sua festa de aniversário por acusarem Ben de destruir o boneco de neve delas. E depois que percebeu que provavelmente tinha sido ele mesmo quem destruíra o boneco, teve que pressionar o irmão até fazê-la confessar a culpa. Foi uma época muito confusa para ela. Ele assentiu e mordeu outro Twizzler. É assim que eu me sinto em relação a essa cidade. Então você a ama, apesar de ela te enlouquecer. Exatamente. E você está aqui contra sua vontade porque o Profeito te obrigou a ajudar a vizinha nova? Por favor, diga que não. Por favor, diga que não. Ele balançou a cabeça, franzindo as sobrancelhas escuras. Não estou aqui contra a minha vontade. Ufa, tá bem. Ela não tinha forçado Logan a participar daquela noite insana de caça-fantasmas, mas não conseguia evitar a sensação de que havia algo além, como se ele tivesse alguma outra teoria a respeito do motivo pelo qual todos queriam ali. Jane esperou, devorando as batatinhas enquanto Logan mastigava lentamente o resto do Twizzler, até que ele, enfim, olhou para ela. Essa cidade, as pessoas daqui, elas podem ser sufocantes às vezes, mas se importam comigo. Ele deu de ombros, como se não fosse grande coisa ter uma cidade inteira se importando com você. Jane podia contar nos dedos de uma mão as pessoas que se importavam com ela. Engoliu em seco. Mas eu não acredito em fantasmas, concluiu ele.
Ela riu. O que quer que seja, fantasma ou não, vou ficar feliz se conseguirmos desvendar esse mistério. Mas os protetores de ouvido estão ajudando bastante. O novo sistema de segurança que você instalou? Muito útil. Jane sorriu e observou o rubor se espalhar pelas bochechas dele. Logan pegarreou. Que bom que ajudou. Ele se ajeitou na cadeira. Agora me conta mais sobre esses barulhos.